de onde surgiu, porque esse desvio do que os intelectuais, a pessoa que estuda o Marx aqui hoje, tem dessa visão da parte do bandido com a sociedade. De onde surgiu essa derivação? A minha impressão em relação a isso é de que isso vai se desenvolvendo, principalmente entre os anos 50 e os anos 70 na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Por conta de uma série de transformações econômicas, políticas, sociais daquela época, boa parte dos intelectuais marxistas ou de inspiração ou influência marxista, eles começam a, por assim dizer, se decepcionar com a classe trabalhadora. Por quê? Porque a classe trabalhadora europeia não estava interessada em revolução, né? Os estados europeus construíram estados de bem-estar social, né, welfare state, né, social-democracia, e as pessoas estavam satisfeitas, vivendo naquele tipo de sociedade, trabalhando, né, indo à fábrica, tendo ali, né, um seguro-desemprego bom, tendo estabilidade no local de trabalho, tendo uma aposentadoria gorda e tal. Ninguém estava interessado em revolução. E, inclusive, se a gente pega o caso francês, boa parte da classe trabalhadora francesa apoiava, por exemplo, o governo do Charles de Gaulle, que era uma figura... A gente poderia dizer que era o equivalente francês do Getúlio Vargas, para poder simplificar. O Charles de Gaulle, que foi aí um herói da Segunda Guerra Mundial, foi, de modo geral, quem liderou a França, né, as Forças Armadas francesas, a resistência francesa a partir do exterior, depois que a França caiu. Ele depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, ele se torna presidente. Se eu não me engano, ele governa de uma maneira autocrática por um longo período, né? Ele não governa como um presidente normal. E a classe trabalhadora francesa apoiava, a classe média apoiava, né? Então, assim, os intelectuais da esquerda, tanto os que eram realmente marxistas, quanto aqueles que apenas tinham uma inspiração marxista, eles começam a reler o proletariado como tendo um instinto fascista, ou um potencial fascista, ou uma atração pelo autoritarismo. E aí tem alguns que vão psicologizar isso daí para dizer que é fruto de algum tipo de insuficiência, etc., né? Um fetiche pelo poder e por aí vai. Mas independentemente da explicação que eles dão, eles começam a querer descartar a classe trabalhadora do processo de construção de uma revolução. Eles vão dizer que a classe trabalhadora, ela tende aí ao fascismo, ela tem uma atração pelo autoritarismo, e é aí que você encontra, por exemplo, a raiz do tipo de discurso que nós encontramos hoje, que coloca o trabalhador como sendo machista, homofóbico, etc, etc. Então, você não pode deixar as pessoas... Você não pode, por exemplo, botar esses temas, né? Temas como aborto, a questão do gênero. Você não pode botar para voto popular. Você não pode botar para plebiscito e referendo. Por quê? Porque a gente não pode confiar no povo, porque o povo tem tendências fascistas. Então quem tem que solucionar é o STF, porque o STF é iluminado, é constituído por pessoas muito especiais, muito melhores do que a maioria dos brasileiros, e por aí vai. Então, assim, as raízes disso você encontra no tipo de literatura que estava sendo desenvolvida ali, por exemplo, na escola de Frankfurt, mas não apenas entre os autores frankfurtianos, mas também entre outros autores, que vão exatamente nessa direção de que o proletariado traiu a revolução, traiu as expectativas revolucionárias. Alguns desses autores, eles começam a caminhar, portanto, numa direção que os empurra a passar a considerar que, na verdade, quem tem o maior potencial revolucionário são aquelas categorias, aqueles grupos que o Marx considerava como sendo escória, o lumpenproletariado, né? Os criminosos, todos os tipos de pessoas engajadas em atividades que não se enquadram na definição clássica do proletariado. Os criminosos, né? Os loucos.
Então aí uma vertente desse tipo de interpretação vai acabar desembocando no abolicionismo manicomial, o pessoal que acha que não tem que internar ninguém, que não pode... E aí o que se reflete hoje em não querer dar uma solução razoável e definitiva pro problema da Cracolândia, porque esse pessoal já nos anos 60, dos anos 70, achava que não, quem vai fazer a revolução é o doido, é o esquizofrênico, é o louco, né? Então caras como, por exemplo, Deleuze, né, que aí a gente não tá mais falando da escola de Frankfurt, a gente tá falando dos intelectuais pós-estruturalistas franceses, eles vão nessa direção, não, quem vai fazer a revolução é o louco, tem outros que vão, não, quem vai fazer a revolução são as minorias sexuais, são os criminosos e por aí vai. Esses caras vão começando a trabalhar nesse sentido pelo fato de eles considerarem que essas pessoas, pelo fato de não serem integradas plenamente num estado de bem-estar social, elas teriam, portanto, um maior inconformismo ou uma maior inquietude em relação ao status quo e, portanto, seriam mais facilmente transformáveis em um tipo de vanguarda revolucionária. Então, assim, é daí que vem, por exemplo, essas maluquices de você não poder internar as pessoas da Cracolândia, você não pode prender o criminoso, no direito, por exemplo, tem toda uma vertente muito típica da Europa e da América Latina, que é o abolicionismo penal, que é o pessoal que literalmente defende que tem que acabar com os presídios e que tem que soltar todo mundo. Tá entendendo? Existem pessoas que literalmente defendem isso, né? E são pessoas que muitas vezes são pessoas acadêmicos respeitáveis, que têm cargos e que têm influência, né? A maioria das pessoas não faz a menor ideia. Você constatou isso, você verificou esse posicionamento nessas pessoas. Sim, é uma teoria considerada uma teoria respeitável, o abolicionismo penal, defendida pelo Zaffaroni, por exemplo, na Argentina. Aqui no Brasil tem vários defensores também. Se eu não me engano, essa teoria, o abolicionismo penal, ele foi desenvolvido por alguns teóricos holandeses, se eu não me engano. Agora, assim, você tá na Holanda e você dizer que a Holanda não precisa de presídio é uma coisa, talvez, é mentira, mas ainda assim é um pouco diferente de você querer transformar isso numa teoria universal, né, de como você vai lidar com a criminalidade. De todos os povos, né? Não é a realidade tão simples. Parece que no Brasil, por exemplo, a não internação como sora na Cracolândia, ela é defendida por outros motivos, assim, sabe? Pelo respeito ao ser humano que tá ali, porque, né, não pode ser algo imposto, tem que ser uma vontade dele, tudo, né? Isso é o que é mostrado. Existe esse elemento, né? Existe esse elemento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que existe essa romantização do louco, existe também um excesso de postura maternal das pessoas em relação a esses elementos sociais que o Marx descreveria como sendo elementos sociais parasitários, né? Então, às vezes a pessoa tá com um instinto materno meio exagerado, desviado e por aí vai, aí ela começa, tal como tem o pessoal que pensa assim, por exemplo, em relação ao criminoso, né? Essas ONGs, por exemplo, que atuam em locais de atuação do narcotráfico e que já foram flagradas várias vezes escondendo criminosos foragidos no subterrâneo, né? Então, tem gente que tem essa leitura de que o criminoso, mesmo criminoso que é assassino, é um pobre coitado, tem uma leitura moral. Mas por trás dessa leitura moral, existe também uma perspectiva que é ideológica, que é teórica, que tem uma fundamentação narrativa ali, escrita, que vai exatamente nesse sentido de que a chave de uma revolução, de uma transformação social, é você integrar esse pessoal em um enquadramento político. Tanto que porque hoje em dia a esquerda não consegue mais mobilizar ninguém para manifestação. Mas se vocês forem pegar manifestações conduzidas pela esquerda anos atrás, era muito comum que em determinado momento da manifestação, do nada aparecessem pessoas trombadinhas mesmo, que vinham ali tacar fogo nas coisas, ou saquear, ou arrombar a loja e por aí vai. A gente pode falar dos blockbusters nesse caso aí? Black Box, né? Esse pessoal é mais ideologizado, né? Me refiro ao pessoal trombadinha mesmo de favela, tá vendo? De modo geral, isso aí eram grupos anarquistas e marxistas que convocavam esse pessoal, que incitavam esse pessoal a participar também para saquear e para
fazer depredação, né? Porque eles têm essa perspectiva de que aquilo que causa terror à burguesia é a favela descer e acabar com tudo e por aí vai. Então, assim, é uma visão completamente ingênua e extremamente perigosa, porque esse pessoal vai dizer que a pessoa que... Por exemplo, um desses caras aí, desses web comunistas, me mandaram um corte de um desses caras. Ele estava falando que se preocupar com segurança pública é coisa de burguês, né? É coisa de filhinho de papai. Aí eu penso assim, talvez esse cara, eu tenho a impressão de que todos os web comunistas são ricos. Eu tenho essa impressão de que todos eles são da classe média alta. Não são. Boa parte deles deve ser da classe média alta, porque assim, inclusive tem fotos deles em condomínio de luxo e por aí vai, etc. Mas assim, só quem não precisa se preocupar com segurança pública no Brasil é quem mora em condomínio de luxo, condomínio murado, quem tem carro blindado, quem tem segurança particular e por aí vai. O que não é a realidade da maioria das pessoas no Brasil. No Brasil, quem sofre com a criminalidade não é a burguesia, não é a classe média, pelo menos não é a classe média alta, é a classe trabalhadora e a classe média baixa, porque é o pessoal que não consegue construir uma barreira entre a sua vida privada, entre o seu dia a dia, o seu transitar, né? E a criminalidade, que tá por todo lado, né? O cara não mora ali num desses condomínios que tem, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que tem 100 metros de altura o muro e tem 17 guaritas e por aí vai. Não, a maioria das pessoas mora do lado da criminalidade e boa parte dos brasileiros já foi assaltado pelo menos uma vez ou conhece alguém que foi assaltado. Mas será que a gente não tá pegando todos os comunistas e colocando tudo no mesmo balaio ali? Porque eu conheço, sim, comunistas que... O cara é playboyzinho, o cara vem de família rica, a família dele é cheia de imóveis, ele mora em condomínio fechado, o pai tem várias empresas e ele se diz comunista. Mas eu também conheço o comunista da quebrada ali, que o cara passa perrengue, que não custou comprar a casa dele... que o cara se ferrou a vida inteira ali, né? Não, eu concordo contigo. Por isso que eu tô me referindo exclusivamente aos web comunistas, ou seja, Sim, a esses podcasters, influenciadores e por aí vai, que de um modo geral, eles são da classe média alta, né? Agora, por exemplo, se a gente for pegar e boa parte aí de alguns partidos, membros do PSOL, membros de outros partidos desses, eles também têm uma tendência a ser classe média. Agora, o PCO, por exemplo, já é uma outra situação, porque eu conheço o pessoal do PCO